Voltando para o nosso programa Entre o Céu e a Terra. Aqui a gente vai falar sobre esses desafios da vida material enquanto a gente busca a nossa evolução espiritual. Então, bora para o tema do nosso programa de hoje, que é lidando com a solidão. Vamos refletir um pouquinho a respeito desse momento em que às vezes a gente se coloca, momento que às vezes a gente passa durante a nossa jornada e que pode ser bastante desafiador. A gente está com a gente mesmo, nem sempre é fácil. A gente está na nossa própria companhia, por vezes parece não ser o bastante. Então, vamos ver como que a gente pode transformar esses sentimentos, essa falta, né, essa ausência em algo transformador, algo positivo mesmo para a nossa vida, né? Vamos para a nossa historinha de abertura? Acompanha comigo. Então imagine só, aquela pessoa comum, assim como eu, assim como você, que tenta todos os dias preencher os espaços vazios da própria vida. Ela não se permite estar em silêncio, não consegue lidar com os próprios pensamentos. De repente liga a televisão, pega o celular, procura distrações, conversa com outras pessoas, mantém a mente sempre ocupada. Só que apesar de tudo isso, em alguns momentos, mesmo quando ela está cercada de gente, ela pode sentir ali um desconforto que é difícil de explicar, como se faltasse algo, como se ela tivesse desconectada, não só dos outros, mas também de si. Isso porque existem alguns vazios que as multidões e todo o barulho ao redor não conseguem preencher. Então, essa vontade de fugir desse sentimento de vazio, desse silêncio estranho, pode ser muito grande e constante. Alguém que quer sempre ocupar cada minuto para não ter que sentir solidão, a solidão bater na porta do coração, para não ter que lidar com os pensamentos sobre si mesmo e sobre a própria vida. Afinal de contas, é o barulho que parece que dá sentido a tudo. Parece que faz a pessoa se sentir parte, presente, viva. Mas depois de tanto evitar esse momento de vazio e esse silêncio desconfortável, aos poucos essa pessoa vai começando a perceber que a solidão, da qual ela tanto tenta fugir, não precisa ser combatida o tempo todo. Talvez ela só precisa ser compreendida, percebida e acolhida. Então essa pessoa da nossa história, ela percebe que existe uma diferença muito grande entre estar sozinha e estar abandonada. Ela vai entendendo que momentos a sós e no silêncio da própria companhia é uma forma de proporcionar para si mesma instantes de autocuidado, autoanálise e a melhora da própria postura diante da vida e dos relacionamentos. E ela entende também que aprender a lidar com solidão também é aprender a ter paz e a ter uma conexão verdadeira consigo e com a sua divindade, aquela que está presente dentro de nós. Alguns silêncios, portanto, queridos ouvintes, não vieram para machucar a gente, não, e a gente não precisa fugir deles. Eles vieram para nos ensinar alguma coisa. A gente só precisa se permitir parar para ouvir a nós mesmos, a ouvir o nosso corpo, a ouvir a nossa alma, a ouvir o nosso sentimento. A gente se permitir ouvir o nosso ser. E é aquele som, aquela comunicação que não vem através do ruído, dos barulhos externos. Vem através da paz, do nosso silêncio interior e a gente aprender a apaziguar a mente, aprender a apaziguar os pensamentos. E é esse silêncio que, por vezes, vai trazer as respostas que a gente busca e que não vão ser proporcionadas para nós através da comunicação, das palavras dos outros. São respostas
que essa voz do silêncio tem para nos oferecer e que vem do divino. Sobretudo, aquela comunicação que nos acolhe, que nos preenche e que traz a certeza de que, no fim das contas, a gente não está sozinho. Pode parecer que estamos, mas não. Fazemos parte de uma rede muito maior, uma rede espiritual fantástica. E a gente, como uma pontinha dessa rede, está encarnado aqui, mas a rede como um todo está espalhada no mundo. Os encarnados e os desencarnados também. Mas nós fazemos parte. Quando a gente reconhece isso e enxerga propósito, tanto no silêncio quanto no agito e um pouco de barulho, a gente percebe que a vida está em todo lugar, em toda parte. E mesmo no silêncio a gente continua vivendo. Olha só, né? Que interessante tudo isso. E abre um espaço para a gente entender e refletir também sobre a diferença entre solitude e a solidão, que é aquela sensação de abandono. Cadê o mundo? Parece que eu tenho que ocupar a minha mente, porque se eu não tiver alguma coisa ocupando a minha mente, esse silêncio e esse estar comigo parece estranho, constrangedor, desconfortável. Mas se a gente se permitir passar pelo desconforto do silêncio, a gente vai conseguir encontrar beleza e sentido nele, porque é nesse silêncio que a gente tem a oportunidade de refletir sobre a própria vida. E às vezes, de forma inconsciente, é o que a gente está evitando fazer. Quando a gente preenche demais a nossa cabeça com ideias, com pensamentos, quer demais preencher o nosso tempo com televisão, com celular, com redes sociais, com entretenimentos diversos, barulhos, músicas, que parecem que só distraem a nossa cabeça. A gente quer se distrair por quê? Uma coisa é quando nós focamos demais num trabalho, numa atividade, e a nossa mente cansada precisa relaxar. E alguma distração vai bem. A outra coisa é quando a gente tenta buscar cada vez mais estar com a mente ocupada para não ficar com ela em silêncio. Para a gente não se deparar com o vazio. Mas é no vazio que a gente se conecta com a nossa verdadeira essência. E se eu estou tentando evitar essa conexão, mesmo sem perceber, é porque eu não quero entrar em contato, por exemplo, com as minhas dores, com os meus sentimentos que podem emergir nesses momentos. Se eu estou tentando me distrair a todo instante, é porque eu não quero olhar para algo. E esse algo não está fora. Esse algo está dentro. Porque a sensação do desconforto vem de dentro, não vem de fora. Não é mesmo? O desafio aqui está em aprender a gostar da própria companhia. Você gosta da sua companhia? Pensa só. A gente convive com a gente mesmo 24 horas por dia. A gente dorme com a gente mesmo. A gente vai almoçar, jantar, a gente vai estar conosco. A gente olha no espelho, quem que a gente vai ver? A gente. Se a gente não aprender a se gostar, se aceitar, olhar para a nossa imagem e aceitar que quem a gente está vendo ali no espelho somos nós mesmos, então a gente vai viver triste, frustrado, porque a gente não se aceita. Não aceita o corpo físico que a gente encarnou. Tudo bem a gente querer ser uma versão boa, bonita, né, de nós mesmos, né? A gente se cuidar, valorizar a nossa autoestima, a gente se olhar no espelho e se gostar, porque a gente foi lá, fez um penteado diferente, cuidou da aparência, alguém passou uma maquiagem, passou um batom, até mesmo ali, não sendo o caso do espelho, mas passando perfume, sentindo aquele cheiro gostoso, vestindo uma roupa que agrada, que seja bonita, confortável, não para os outros, mas para si. Para si. Quando a gente faz isso, a gente está valorizando a nossa presença para conosco. A gente está se sentindo bem, é gostoso, é agradável. A gente está gostando daquele momento, ou seja, gostando de nós mesmos vivenciando naquele momento. E a gente passa 24 horas por dia com a gente. Se a gente não fizer algo para a gente se gostar de estar na própria companhia, então imagina, a encarnação tem muitos anos, a gente vai passar muitos anos convivendo consigo. Imagine
todos esses anos não se gostando. Que desagradável. É trabalhar a aceitação. Pode ser desafiador, por vezes, para nós, se a gente não se gostar. Mas a gente não se gostar só revela algo que a gente pode estar tentando também fugir. Fugir de olhar para algo em nós que incomoda ou que na comparação com as outras pessoas pode estar fora do padrão. Se eu estou fora do padrão, isso pode gerar uma estranheza nos outros, e se eu me importo demais com a opinião dos outros, o que os outros estão pensando sobre mim, então eu estou validando muito mais a opinião alheia do que a mim mesmo. Eu estou valorizando muito mais a crítica do outro do que viver na minha própria verdade e minha própria companhia. Quanto menos a gente dá atenção e valoriza os outros no sentido da opinião deles em relação a nós, mais paz a gente tem para viver a nossa própria vida e a nossa própria realidade. Se a gente depende demais da validação alheia para a gente ser feliz, então a gente vai tentar demais agradar os outros, a gente vai criar um personagem para isso. Um personagem que pode não necessariamente ter a ver com quem a gente realmente é em essência. Então a gente está sempre olhando para fora, ao invés de olhar para dentro e se perguntar quem eu realmente sou e o que eu gosto. Se eu estivesse no mundo sem ter que agradar ninguém, sem ter que preocupar com opinião, julgamento, crítica de ninguém, como eu viveria? Quem eu seria? Como seria a minha aparência? Já refletiu a respeito? Se não tivesse ninguém para te julgar, criticar, te olhar, como seria a sua vida? Como você se organizaria? Você viveria mais feliz ou não? Ou você precisa das outras pessoas ao redor para te validar em alguma medida? Isso te estressa, o fato de ter outras pessoas ao redor, a quem supostamente às vezes a gente tem que agradar, ou para não ser criticado a gente tem que se moldar para ser mais aceito? Como a gente se sente diante dos outros? O mundo seria mais fácil sem a humanidade e você e só você vivendo nele? Mas e se isso despertasse em você a necessidade de ter que viver na solidão? Não é? Porque no fim das contas não é isso? Se o problema são as pessoas, então vamos tirar as pessoas. Vamos ficar só a gente. A gente vai ter que se deparar com a gente mesmo 24 horas por dia. Então, sem ninguém ao redor pode ser desagradável, mas com pessoas ao redor também. Então, se a gente não trabalhar internamente o que está incomodando, não importa se vai ter gente ao redor ou se não vai ter. A questão não são os outros, no fim das contas. A questão somos nós. Não é mesmo? Então, se a gente não gostar da própria companhia, se a gente não aprender a gostar de estarmos conosco no silêncio ou no barulho, não vai fazer diferença o barulho ou o silêncio. A questão não é o barulho e o silêncio, a questão é a gente. A gente é complexo demais, né? E às vezes a gente é chato conosco. Às vezes a gente precisa desses momentos de silêncio para refletir. Porque se só barulho vem, só ocupar a mente com diversas coisas e não se permitir autoanálise no silêncio, como que a gente vai conseguir lidar com essa insatisfação e complexidade toda interna, sendo que com pessoas ou sem pessoas, com isso, com aquilo, nada tá bom. Nada tá bom não é porque o problema está fora, é porque esse problema, em alguma medida, em alguma proporção, está dentro. Quando isso começou? Qual foi o gatilho? Se a gente não parar para refletir sobre isso no silêncio, a gente não chega a resposta nenhuma. A gente precisa do silêncio para encontrar determinadas respostas que o barulho não deixa. Já pensou sobre? Ou você não tem se permitido estar em silêncio para refletir a respeito? Quando a gente está com a gente mesmo e a gente começa e se permite, é claro, começar a se analisar, o barulho externo aquieta, a gente está na nossa própria companhia, a gente sofre menos. Porque a gente tem a oportunidade de se trabalhar e melhorar o que está errado ou o que está incomodando por vezes. E a gente entender também que o silêncio em si ele não precisa ser preenchido com barulho. O vazio, por vezes, não precisa ser preenchido com tarefas e atividades. Às vezes só precisa ser sentido, ser compreendido.
e se aceito como parte de uma experiência. Eu vou aceitar esse vazio como parte da minha experiência, porque ele existe. Por que eu quero retirá-lo dali, de repente? Deixa eu sentir, deixa eu entender o que ele está querendo me dizer. Ou não entender nada, só sentir, só percebê-lo pelo tempo que ele se fizer presente. Então você compreende a importância desse contraste entre barulho e silêncio? Às vezes a gente precisa do silêncio para se entender, para se autoanalisar, coisa que o barulho não vai permitir. Se a gente não se der essa oportunidade, a gente vai estar fugindo continuamente, constantemente, não se permitindo ter instantes valorosos consigo. E agora, pense a respeito, pense comigo. Você já se permitiu ficar sem celular, sem computador e sem televisão o dia inteiro, como se você estivesse fazendo ali um retiro? Você não precisa sair de casa para fazer essa experiência, você pode fazer dentro de casa, né? Qual seria a sensação? Ou qual foi a sensação, caso você tenha passado por essa experiência? Quem já fez retiros, onde os eletrônicos não são permitidos, sabe muito bem como é. Como é que você se sentiu? E você, que nunca teve uma experiência como essa, consideraria fazer o teste? Como seria ficar um dia inteiro sem barulho, sem os eletrônicos? Não tem como controlar o barulho do vizinho, tudo bem. Mas dentro do seu pequeno universo, da sua casa, do seu lar, o local onde você tem ali o mínimo controle. Imagina só, um dia inteiro. Você pode fazer uma leitura, porque você vai estar ali com seus pensamentos, mas com foco na leitura não tem problema. A leitura é válida, pode fazer. Você pode meditar, você pode descansar, dormir, se tiver vontade. Mas se permitir estar em silêncio e evitar ficar conversando consigo também. Permita perceber os pensamentos, os sentimentos que surgem a partir dessa experiência. Quando foi a última vez que você ficou em silêncio sem querer fugir do silêncio? Mas sim aproveitando aquele instante, falando, nossa, deixa eu vivenciar essa experiência um pouquinho, essa realidade. Porque depois, a hora que o barulho vem e engata um barulho no outro, aí é agito total. Então, silêncio fez presente, permita-se. Simplesmente estar ali, sem julgar, só como um observador. Você conseguiria desfrutar da própria presença, fazer coisas que representam então para si nesse momento de silêncio como um autocuidado, como um autoamor? Ouvir o seu corpo. Quando foi a última vez que você ouviu ou percebeu as batidas do seu coração? O movimento da sua respiração. E até ouvir a sua respiração. O ar saindo e entrando pela sua boca, pelas suas narinas. Quando foi que você se permitiu estar em silêncio suficiente para ouvir o seu próprio organismo nos sons que ele tem para se comunicar do que está acontecendo ali? Isso é autoconhecimento. Isso é consciência de si. Você vai perceber o quão transformador é quando você se permitir estar em momentos como esse. E eu convido você a fazer uma experiência assim. Meditação, uma leitura, mas sem barulhos externos, sem som de fundo nem nada nesse sentido. Fechar os olhos e prestar atenção somente no que o seu corpo está querendo dizer através dos mínimos movimentos, nos mínimos sons que ele produz. Começa a perceber os pensamentos que surgem na sua cabeça nessa experiência, os sentimentos que começam a emergir a partir daí. E comece a gostar de experiências como essa. E comece a gostar de estar na sua companhia, vivenciando essas experiências. Porque depois que você sai dessa realidade e vai para o mundo e vai interagir com os outros, aí o barulho começa, as distrações vêm. Não busque sempre distrações. Não busque sempre barulho para preencher um silêncio, um vazio que não precisa a todo instante ser preenchido. É importante para nós vivenciarmos as duas realidades também. Ir para o mundo, ter a interação e interagir com o agito e barulho também faz parte. A gente está vivendo em sociedade, a gente evolui assim. Mas se recolher e ter essa experiência importante também do vazio, do silêncio.
Agora, se recolher demais e entrar num processo de solidão, onde a gente quer evitar o mundo, quer evitar os outros, quer evitar o barulho a qualquer custo, e parece que a gente quer viver como um ermitão ali, cuidado. Tudo em exagero exige certos cuidados. É a gente perceber que o ponto ideal de equilíbrio é a gente transitar entre essas realidades, esses universos, identificando a importância de cada realidade dessa, mas não se permitindo ficar exageradamente em uma ou outra realidade, ao ponto disso impactar negativamente seu bem-estar, por você estar evitando transitar por elas. Tudo tem o seu momento, e a gente identificar que momento é do que é importante, para a gente nutrir a nossa alma daquilo que ela está precisando. E não necessariamente disso ou daquilo que a gente quer ou deseja, não. Ouça o seu ser, o seu coração, entenda o que meu corpo, minha alma e meu espírito estão precisando nesse momento para a minha evolução. É o silêncio? Então deixa eu oferecer um pouco disso também. É um pouco de barulho, de distração, porque eu preciso distrair? Então deixa eu oferecer um pouco disso também. Isso é autoconhecimento. E aí a gente deixa aquela perguntinha de reflexão final. E se você aprender a lidar com essa solidão? E se isso for a chave para você se encontrar e se reconectar, inclusive espiritualmente? O quão conectado você tem estado? O quão conectado você tem se permitido estar? Através desses instantes em que você simplesmente solta o controle e nesse vazio, no silêncio, você estabelece essa conexão, esse fluxo de comunicação que se dá nesse silêncio com o plano espiritual. O plano divino fala conosco quando a mente aquieta. Se a gente não tiver momentos para aquietar a mente, como a gente espera ouvir? Então, se você é uma dessas pessoas que diz assim, eu não ouço meus guias, meus mentores, Deus falando comigo, experimenta aquietar um pouco. E perceber, de uma forma sutil, como o plano espiritual se comunica conosco. Não é? E é isso, são as nossas reflexões profundas de agora, né? E é isso, eu agradeço você que acompanhou comigo esse programa de hoje, mais um programa Entre o Céu e a Terra, aqui na Vibe Mundial, na Madrugada Astral, e deixo o convite para você conhecer o lançamento do meu novo livro, Quebrando Padrões Invisíveis, Como Curar Feridas que Não Começaram Nesta Vida, lançado pela editora Vida e Consciência. Acesse o site da editora, já adquiri lá. Se você lê, gostou de uma parte do livro, aí destaca, me marca nas redes sociais, vai ser uma alegria poder compartilhar também da sua leitura, né? E saber que parte do livro que você está. Acompanha lá, @FernandoVidia. E para saber mais sobre o meu trabalho, os meus atendimentos e cursos, é só acessar meu site, fernandovidia.com.br, lá tem todas as informações. E eu vou ficando por aqui, agradecendo mais uma vez a presença de cada um de vocês, e vejo vocês no próximo programa. Deixo um super beijo, um grande abraço e desejo uma excelente vida para todos nós.